Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem? Nesse vídeo, farei algumas considerações sobre o Egito antigo, dando relevo ao direito, né? A ideia é mostrar para vocês como que o direito se constituiu nessa grande civilização que foi o Egito Antigo. Acompanhe aqui comigo, eu trouxe alguns slides para organizar a minha fala. Eu vou abrir aqui os slides para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Bom, de que modo podemos estabelecer associações, continuidades entre o direito, a cosmovisão e a filosofia na antiguidade? Nós vimos no primeiro momento do nosso curso, do nosso módulo, que o direito é um fato social. Em outras palavras, o direito ele pode ser entendido também, né, para além de outras possibilidades de estudo, né, o direito pode ser entendido como um fenômeno social, uma vez que o direito ele surge dentro de uma sociedade, surge correlacionado às esferas que estão presentes na sociedade. As tensões, as relações de poder, todos esses fenômenos que estão presentes numa determinada sociedade de forma direta ou indireta, acabam interferindo no direito positivado. E o direito positivado, né, por exemplo, quando a gente pega a legislação de um povo, ao observar a legislação, aquilo que está materializado, a gente vai constatar também que essa legislação, esse exemplo que eu estou dando, vai cumprir algumas funções, inclusive de organização da sociedade. Então, há uma relação, portanto, dialética entre o direito e as demais esferas sociais. Então, nós começamos o nosso curso discutindo essas múltiplas relações que podem ser observadas entre o direito e os outros segmentos que há na sociedade. Agora, é importante a gente pensar como isso se deu na história, e nesse vídeo eu vou focar, eu vou priorizar o direito no Antigo Egito. Bom, primeira coisa que é importante destacar, quando a gente fala em Egito Antigo, a gente está falando de uma civilização que existiu aí, a sua existência ocorreu durante milênios, né? A gente está falando de uma civilização milenar. Para vocês terem uma ideia, a unificação territorial do Egito Antigo ocorreu 3.200 anos antes de Cristo, quando o Reino Norte, quando houve a unificação entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Gente, 3.200 anos antes de Cristo. A partir daí, nós vamos ter um grande território, né, que vai ser o território que vai se constituir esse estado antigo que foi o Egito, né, que foi a civilização egípcia. Essa civilização ela vai durar até, até 30 anos antes de Cristo, quando esse grande império, após perder, né, na batalha de Alexandria, esse grande império passa a ser uma província de Roma. Ele vai ser anexado em Roma. Eu trouxe aqui um mapa para vocês visualizarem essa espacialidade do Estado do Egito Antigo, né? Um Estado que tinha aqui, né, o seu início, né, o seu território ia desde o centro da África até a região que nós hoje denominamos como Oriente Médio. Vocês podem observar que as principais cidades do Egito Antigo, elas foram edificadas às margens do rio Nilo. O rio Nilo foi fundamental e continua sendo fundamental até hoje para que houvesse essa, essa, esse grande império, né? Porque a partir desse rio vai ser possível a prática da agricultura fundamental para a subsistência humana, né? E para outras atividades econômicas, a navegação, para o controle, o controle também do faraó,
a questão do poder. Então, a gente vai observar as principais cidades do Egito Antigo, todas elas foram edificadas, construídas às margens desse rio, que tem a sua nascente no centro da África, na África Central, e ele vai até aqui, ó, a sua foz no Mar Mediterrâneo. E aí vale a pena trazer algumas informações sociais para a gente compreender como que o direito vai se constituir nessa sociedade. Em termos de estratificação social, o Egito foi uma sociedade bem hierárquica, né? Nesse slide, é possível observar como era uma sociedade bem estratificada, bem hierarquizada. Na cúpula nós vamos ter o faraó, que foi, né, a grande autoridade, o centro de poder estava nas mãos do faraó. O faraó, ao mesmo tempo que era o líder político, também foi o líder religioso. Nos termos de Max Weber, a gente pode dizer que o faraó ele exerceu uma dominação carismática, uma dominação que se constitui a partir da devoção. E antes da gente continuar, né, nessa explicação com relação à estratificação social, vale a pena a gente é, informar que esse vídeo não é um vídeo que nós vamos aprofundar na história do Egito Antigo. Isso seria impossível em 10, 15 minutos. Na verdade, isso daria um curso, né? Não é a minha pretensão, até porque eu não sou historiador, né? A ideia é mostrar para vocês como que esses aspectos culturais vão estar relacionados ao direito, que é o foco da nossa aula, que é o foco do nosso curso. Enfim, então, eu estou apresentando de maneira geral, ok? Enfim, então voltando aqui, o faraó, ele estava no centro do poder e ele exerceu um domínio que nós chamamos, né, nós podemos categorizar, portanto, como uma dominação carismática. Ora, ele se colocava como representante de Deus, de uma divindade, ou ora ele era representado como uma personificação de alguma divindade. O poder do faraó era respaldado por uma corte de nobres e sacerdotes que ajudava, né? Essa corte dava todo o suporte aí para o exercício político do faraó. Mais abaixo, no extrato inferior, estavam os soldados. No extrato abaixo dos soldados vinham os escribas. Os escribas eram os homens letrados, eram os homens que tinham o poder da escrita, né? Os homens que documentavam os desígnios dos faraós, aqueles que compilavam todas as, os decretos, né? Enfim, todas as ordens do faraó. Além deles terem essa função, eles também quantificavam, contabilizavam, faziam todo o registro contábil dos produtos, né? Na parte do comércio. Enfim, era aquela camada composta por homens letrados. Embaixo vinha os comerciantes, os artesãos, os camponeses, e a grande base da sociedade era aí composta pelos escravos. E aí vale fazer uma ponderação sobre esse extrato presente na sociedade do Egito Antigo. Nós vamos observar que o fenômeno escravização de humanos, esse fenômeno é um fenômeno que, infelizmente, foi muito recorrente na história, né? Nós vamos observar é, é, a escravização de pessoas no Egito, na Grécia, em Roma. Mais recentemente, já na Era Comum, a escravização feita, né?
por Portugal, Espanha, pelos europeus, no bojo da expansão marítima dos povos africanos, né? Enfim, a escravização de humanos é um fenômeno recorrente. No entanto, é importante destacar que a escravização ela se deu de maneira diferente em cada sociedade. A gente não pode cair naquela ideia simplista de achar que, é, que foi o mesmo fenômeno que aconteceu da mesma forma no tempo e no espaço. Aqui, os escravos eram povos conquistados, né, nas batalhas, nas guerras que o Império do Egito Antigo, né, participou. E é importante a gente destacar que, quando a gente faz uma comparação, de longe, a escravização que ocorreu na modernidade, né, no tráfico negreiro, naquilo que nós chamamos de tráfico negreiro, na qual, né, no qual, né, os povos africanos foram usados nas colônias, no continente americano, nas colônias europeias, de longe, esse, essa modalidade foi a mais perversa, foi a que mais desumanizou o indivíduo, né, o elemento que estava sendo escravizado. A escravização feita, portanto, no tráfico negreiro foi a mais danosa, porque ela coisificou, ela desumanizou de toda forma, né, de toda sorte, os nossos antepassados negros. Enfim, então é importante a gente fazer essa ponderação, né? Nós vamos observar a escravidão em vários povos, né? Mas com nuances, com algumas configurações diferentes. Além dessa questão, é importante a gente destacar que o Império, né, o Egito Antigo, foi muito sofisticado em termos de arquitetura, né? A cultura material egípcia ela continua aí expressa nas pirâmides, né? Esses monumentos, né? Com uma magnitude, né? Com uma engenhosidade, com cálculos matemáticos extremamente precisos, né? Essa matemática muito avançada que foi criada pelos egípcios na antiguidade, né? Esse legado na arquitetura, eles deixaram também um legado na arte, na religião. Enfim, foi realmente uma civilização muito avançada em termos de desenvolvimento econômico, cultural, religioso e artístico. Quando a gente pensa a questão do direito, que é o ponto desse vídeo, a gente precisa destacar algumas questões. A primeira questão que eu queria mencionar é a dominação que o faraó vai impor na sociedade do Egito Antigo. O faraó, ele conseguiu, né, e aí cada momento histórico, né, a gente está fazendo um resumo, mas é importante destacar que o faraó ele conseguiu impor uma dominação em um vasto território. Como é que essa dominação era operacionalizada? Nas cidades, né, ele, a cúpula, né, o poder político em cada cidade era regido por pessoas vinculadas diretamente ao faraó, faziam parte da corte do faraó, né? E esses indivíduos nas cidades faziam valer os desígnios desse líder, né? Desse líder carismático, digamos assim. Então, a primeira coisa que é importante destacar, né, quando a gente pensa o direito no Egito Antigo, é a natureza unitária, como Dalmo Dallari coloca, né? O que significa isso? O faraó ele conseguiu, né, exercer um domínio
político em um vasto território, um território que não se dividia internamente. Um outro ponto que é importante a gente destacar, para a gente compreender o direito, foi a religião. E aí, galera, é importante a gente não entrar em anacronismos, né? Eu vou usar aqui o termo religião, mas é importante deixar claro que quando a gente pensa hoje na modernidade a categoria religião, a gente pensa a religião como uma esfera apartada das demais esferas na sociedade. No Egito Antigo não era assim, né? A gente pode dizer de uma forma muito breve, para que vocês possam entender, que a religião ela estava em tudo. Vamos colocar dessa forma, né? Que a religião ela estava presente em todas as esferas sociais, inclusive na política, como eu acabei de mencionar, né? Quando eu mencionei anteriormente que o faraó utilizava a religião como suporte ideológico, né? É justamente nesse sentido. Então, é importante destacar que não havia uma divisão, né, nessas esferas. Economia está aqui, política está aqui, religião está aqui. Na verdade, o sagrado, a ideia do sagrado, né, estava presente em todas as práticas da sociedade no Egito Antigo. E quando a gente pensa o sagrado no Egito Antigo, né, a religiosidade egípcia, a gente tem que destacar que era uma religiosidade politeísta, né? Grosso modo, nós temos o monoteísmo, né? São aquelas sociedades, né, que pautadas, né, na crença de um único Deus, monoteísmo, um único Deus, politeísta, né, um panteão com vários deuses. A sociedade do Egito Antigo era politeísta, né? Um conjunto, né, de deuses e deusas, primeira geração, segunda geração. Eu vou compartilhar um vídeo com vocês que fala sobre essa complexidade que foi a religiosidade do Egito Antigo, para vocês terem uma noção dessa cosmologia, dessa cosmovisão, né? Mas de forma bem resumida, é, cada divindade tinha um atributo, cada divindade tinha representava um astro, um elemento da natureza ou um domínio das relações humanas. Por exemplo, Osíris, é, é, Osíris era o deus da vida, da morte, tinha Ísis, a deusa da maternidade, da magia, Horus, o deus da guerra, né? Ele representava o arquétipo da guerra, Thor, Tote, melhor dizendo, né? Thor é outra mitologia. Tote, Ram, né? Enfim, havia uma riqueza assim, né, no panteão e cada divindade tendo aí uma função, tendo representando um elemento, inclusive da natureza, da vida humana. No conjunto dos deuses, o que mais nos interessa, né, para a gente pensar o direito, a figura que mais nos interessa foi Maat. Maat, essa deusa aqui, ó, tá ao final, foi era a deusa da verdade, a deusa da justiça. Vocês vão observar que na antiguidade, né, aconteceu no Egito, na Grécia, em Roma. Vocês vão observar que a justiça era concebida como uma divindade. Essa personificação, essa divinização da justiça. No caso aqui, no Egito Antigo, eles acreditavam, né, nessa deusa importante do panteão, que era a deusa da ordem, a deusa que era que ela fazia um contraponto com a sua irmã que representava o caos. Então, quando a gente pensa o direito, né, que era um direito baseado no costume, na tradição, portanto, na religião,
a gente não pode deixar de mencionar a figura da Maat, a crença que eles tinham em Maat. E de acordo com a cosmologia egípcia, quando as pessoas morriam, as pessoas passavam por um julgamento, né? Um julgamento que Osíris, né? Ele estava ali julgando as pessoas, né? Para saber qual seria aí o encaminhamento dessas pessoas no pós-vida. E Maat estava presente. Maat era aquela deusa que iria pesar os corações, as almas dos humanos numa balança. Observem que o símbolo balança, que é muito associado ao direito, esse símbolo já está na cultura do Egito Antigo, e esse símbolo também vai estar presente na Grécia, em Roma, justamente como um símbolo que vai aí ter toda essa ideia, né, da mensuração do que é certo, do que é errado, enfim. Então há toda uma mitologia que vai fundamentar a crença nesse julgamento que era feito na após a morte. Então, os humanos no Egito Antigo, eles temiam, né, esse encaminhamento que poderia acontecer. E havia no dentro, né, do sistema de crenças é, no Antigo Egito as confissões de Maat, que eram os mandamentos de Maat, né? 42 confissões de Maat que os humanos deveriam seguir. Não matar, não matarás, não roubarás. E vocês vão observar que salvaguardando as devidas proporções históricas e culturais, há muitas semelhanças entre, por exemplo, as confissões de Maat e os 10 mandamentos do povo hebreu, né? Obviamente, de uma forma mais condensada, mas a gente vai observar essa ideia que é muito recorrente, né? Mandamentos que são colocados por divindades, mandamentos que vão nortear, inclusive, a vida dos humanos na Terra. Enfim, então, quando a gente pensa o direito no Antigo Egito, nós temos que destacar, primeiro, a natureza unitária, que justamente era essa monopolização do poder exercido, essa monopolização do poder que era protagonizada aí pelo faraó, né, que conseguiu, né, em diferentes momentos da história do Egito, volto a dizer, a gente está fazendo uma síntese, não dá para falar de todas as nuances das dinastias do império, né, esse grande império, mas de um modo geral, né, essa natureza unitária, como Dalmo Dallari coloca, a religião, né, entendendo esse sagrado sendo um importante elemento como um dispositivo político-ideológico, né, a política associada ao sagrado, e a figura dessa deusa Maat, dentro dessa cosmologia, como representando a verdade, representando a justiça, representando a ordem, dentro de um contexto cosmológico, né? Enfim, então a gente vai observar que no Egito Antigo, os homens vão seguir os desígnios do faraó, porque eles acreditavam, inclusive, em toda essa forma religiosa, esse pensamento religioso sobre a vida, né, no outro momento, né, a vida após a morte, ok? Bom, galera, espero que esse vídeo tenha contribuído aí no entendimento acerca do que foi o direito no Antigo Egito.